Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito boa tarde, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Pedro abre negociações com o novo clube e pode deixar o Flamengo muito em breve. Ferge notifica clubes sobre nova recomendação para conter reclamação generalizada no Carioca. Tite pede mais 2 reforços para a direção do Flamengo, além do Léo Ortiz. Rival direto do Flamengo quer contratar Davi Luiz para o Brasileirão. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo Sub-17 começou com o pé direito a disputa da Copa Rio. Nesse sábado, Felipe Luiz comandou seu primeiro jogo oficial como treinador. E o Flamengo goleou por 5-1 a Cabo Friense. Atual campeão do torneio da categoria, o Flamengo enfrentou a Cabo Friense no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, o Cefam, na Avenida Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Os gols do Mengão foram marcados por Pedro Ferreira, Cauã, Emanuel, Camargo e Christian, com Enzo Gabriel descontando para a Cabo Friense. Pouco mais de 3 meses depois do anúncio da sua aposentadoria como jogador, o agora técnico Felipe Luiz deu um passo positivo na nova carreira. É uma honra poder estar aqui no Flamengo, clube do meu coração. Fiquei impressionado com a estrutura da base, o investimento feito nos meninos. Posso afirmar que não deixa nada a desejar em relação aos profissionais, afirmou o nosso querido Felipe Luiz. Antes do primeiro jogo oficial do calendário, o Flamengo Sub-17, comandado pelo Felipe Luiz, disputou 5 amistosos na pré-temporada. Sendo assim, os garotos do Ninho somaram 4 vitórias sobre o São Paulo, Serrano, Portuguesa e Boa Vista, e uma derrota apenas para o Palmeiras. Em suma, 12 clubes participam da Copa Rio Sub-17. Botafogo, Cabo Friense, Flamengo, Fluminense, Madureira, Nova Iguaçu, Olaria, Resende, Sampaio Correia, Serrano, Vasco da Gama e Volta Redonda. Todos os times irão se enfrentar em turno único, ou seja, com 11 rodadas. Dessa forma, os 4 primeiros se classificam para as semifinais. Após a ótima vitória diante da Cabo Friense, o Flamengo Sub-17 volta os olhares para o próximo jogo. Isso porque, no próximo sábado, os comandados do Felipe Luiz enfrentam o Volta Redonda na Gávea pela segunda rodada da Copa Rio. Já na terceira jornada, o Mengão vai encarar o clássico contra o Vasco. A Ferge emitiu um comunicado nesse sábado com relação à arbitragem para os jogos Flamengo e Fluminense e Vasco e Nova Iguaçu. Por meio das redes sociais, a Ferge informou que tomou uma atitude para impedir os famosos bolinhos em torno dos árbitros das partidas. Em suma, a entidade deixa claro no comunicado que apenas os capitães de cada time estarão aptos a falarem com os árbitros. Desse modo, os jogadores vão receber cartão amarelo caso a regra seja ignorada. O Departamento de Arbitragem de Futebol do Rio de Janeiro, após debate com os representantes dos clubes presentes à reunião para análise e indicação dos árbitros para a semifinal do Carioca nessa quinta-feira, enviou ofício no mesmo dia ao Flamengo, ao Fluminense, ao Nova Iguaçu e ao Vasco, e semifinalistas da Taça Rio também, para informar e alertar que, para evitar o famoso bolinho ao redor do árbitro, aquele atleta que se dirigir de forma ostensiva, contundente e intimidatória vai ser advertido com cartão amarelo. Permanece função exclusiva do capitão a interlocução com a arbitragem. Os capitães serão avisados pelo juiz antes das partidas sobre a nova diretriz. Cada vez mais sem espaço no Flamengo, o zagueirão Davi Luiz pode deixar o clube para se juntar a um grande rival do Flamengo aqui no Rio de Janeiro. A chegada do zagueiro Léo Ortiz para reforçar o time do Tite deixou ainda mais Davi Luiz sem espaço no Flamengo. Ele, que já era a terceira opção no elenco, agora vai passar a ser a última opção do Tite. Sem espaço e com um grande salário, o Flamengo estaria aberto a fazer negócio envolvendo o nome do jogador, que desembolsa por mês mais ou menos R$ 1.200.000 de salários. Recentemente, surgiram informações de que o Vitória da Bahia estaria interessado na volta do jogador.
Ele é cria do Leão, mas essa possibilidade é apenas um sonho do presidente face ao alto salário do Davi Luiz. O Fluminense de Fernando Diniz é o mais novo interessado no futebol do Davi Luiz, segundo informações do Edilson Silva. O profissional revelou em entrevista recente. Segundo ele, o Davi Luiz já demonstrou interesse em deixar o Flamengo e o clube carioca está de olho nas oportunidades de mercado para negociá-lo. O Fluminense, então, deseja a sua contratação para jogar o Brasileirão dessa temporada. O interesse do clube carioca no futebol do renomado jogador pode ter relação com a possível saída do David Braz, que, apesar de não querer sair do tricolor, pode ser negociado na janela de abril. Em caso de um acordo, o Davi Luiz chegaria para reforçar o time do Fluminense para a disputa do Campeonato Brasileiro. Não há informações, no entanto, sobre negociações entre as partes no momento. Maravilha! Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, muito obrigado. Com o fim da janela de transferências, muitos torcedores chegaram à conclusão que só haveria a possibilidade de novas chegadas no meio do ano. Porém, de acordo com a CBF, ainda podem acontecer contratações entre os dias 1º e 19 de abril, de jogadores que tenham atuado nos estaduais. O próprio Marcos Braz acabou detalhando isso. Aspas, não é certo. É complexo até porque só podem ser os jogadores que estejam nos estaduais. Enfim, a gente está trabalhando para isso aí. Se tiver um jogador que a gente se sinta confortável e dentro do nosso orçamento, não tem por que não fazer, revelou lá o Cartola. O dirigente, inclusive, citou que todos os pedidos feitos pelo Tite foram atendidos pela direção. O Ortiz, o De La Cruz e o Vinha. No entanto, uma informação mostra que a situação pode não ter sido bem essa. De acordo com uma apuração feita pela coluna do Fla, o treinador Tite fez outros 2 pedidos para qualificar o elenco, que, pelo menos até o momento, não foram concretizados. Isso, porém, não quer dizer que não possam acontecer durante o ano. A informação é que ele viu a necessidade da chegada de um primeiro volante e de um ponta-direita. Nomes como o Fausto Vera do Corinthians e do Luiz Henrique, que acabou fechando com o Botafogo, chegaram a ser sondados no Flamengo. Não se sabe se esses serão os principais setores mapeados pela cúpula flamenguista para as contratações que serão feitas em abril. Uma outra possibilidade é esperar a janela de julho para cumprir a solicitação do Tite. Vale ressaltar que o mais querido viu a Libra fechar acordo com a TV Globo dos direitos de transmissões do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029 e cerca de 63 milhões de reais vão entrar no caixa do Flamengo e uma parte dessa pode ser destinada a essas contratações. Se, por um lado, novos reforços podem ser debatidos, saídas também podem acontecer. O Gabigol em baixa vem tendo sua saída ganhando força há tempos. E um possível destino pode ser o Real Sociedade da Espanha. Além disso, surgiu nesse sábado a informação que a direção tentou fechar com o francês Nabil Fekir, que foi campeão do mundo em 2018 junto à seleção francesa, mas ele negou o convite. Por fim, o uruguaio Arrascaeta acabou dando uma entrevista e foi só elogios ao atacante Endrick, do Palmeiras, a maior joia do futebol brasileiro, que será jogador do Real Madrid em breve. Ele vem se destacando aí. Nesse sábado, o Mengão terá pela frente o clássico contra o Fluminense, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Estou muito animado para esse jogo. A escalação do Flamengo pode ser Rossi, Varela, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro. O Tite vai ter 3 desfalques, né? Um é o Gerson, que realizou a cirurgia no rim e segue em tratamento, e o Gabigol e o Wesley se recuperam de lesões musculares e estão fora de jogo. Com o nome já publicado no Boletim Informativo Diário, o BID, da CBF, e também do Boletim Informativo Diário da FERJ, o famoso BIRA, o Léo Ortiz está liberado para estrear pelo Flamengo.
Desse modo, o Tite irá relacioná-lo para o Fla-Flu desse sábado e fica a expectativa para uma possível estreia do zagueirão. Vale lembrar que a bola vai rolar a partir das 21h30 aqui no Maracanã, horário de Brasília, para Flamengo e Fluminense nesse sábado, e que mais de 50 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. Ou seja, a expectativa é de uma grande festa nas arquibancadas. De acordo com o levantamento feito pelo espião estatístico do GE, são 97 vitórias do Flamengo contra 83 do Fluminense. Caso vença os 2 jogos das semifinais, o Flamengo se aproximará da histórica 100ª vitória no confronto em jogos no Campeonato Carioca. Produção, coloca aí o scout desses dois no Campeonato Carioca. Já foram 267 jogos entre eles, 97 vitórias do Flamengo, 83 derrotas e 87 empates. O Flamengo fez 397 gols e sofreu 365 gols. O Flamengo tem 37 campeonatos cariocas, o Fluminense 33, o Vasco 24 e o Botafogo 21. Meu placar para hoje é 2-0 Mengão. O Flamengo pode perder um dos seus principais jogadores no decorrer dos próximos meses, de acordo com o portal Fanáticos. Pedro, que vem sendo o grande artilheiro do time e um dos principais do futebol brasileiro, voltou a entrar na mira do futebol europeu. Em 2024, o centroavante soma 8 jogos disputados, com 8 gols marcados e 1 assistência. O Pedro está com 26 anos e atua pelo Flamengo desde 2020. Inicialmente, ele chegou por empréstimo junto à Fiorentina da Itália, mas logo foi comprado de forma definitiva. Porém, a cada janela de transferências, o nome do centroavante é falado no exterior. Recentemente, clubes como o Al Hilal, do Jorge Jesus, o Aston Villa, o West Ham e até mesmo o Chelsea da Inglaterra foram ligados ao jogador. No entanto, o destino dele pode ser o Benfica de Portugal, de acordo com o portal Mais Fichages da Espanha. O clube de Lisboa, inclusive, já estaria em negociações para sua contratação. Apesar de contar com nomes como o de Arthur Cabral e Marcos Leonardo, o Benfica pode acertar aí a venda do ex-Santos, que interessa ao Arsenal da Inglaterra, já na próxima janela de transferências. Mas, enquanto isso, Pedro segue no Flamengo. Ele que na curta passagem pelo futebol italiano pouco jogou. Foram apenas 4 partidas jogadas pela Viola, sem balançar as redes. Já pelo Flamengo, o centroavante soma ótimos números. Tem sido um dos responsáveis pela grande fase do elenco, que conquistou quase tudo o que disputou nessas últimas temporadas. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço, bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão, 2-0, tá bom.